Por dia, cada ser humano é capaz de ter cerca de 6.000 pensamentos. Quantos destes pensamentos é que resultam em reflexões críticas sobre temas que são importantes e que nos abrem novas janelas de pensamento? O meu nome é Francisco Valente Gonçalves e este é o Insight, o novo podcast da RUM. Como já perceberam, o nome do podcast da RUM é Insight e, como dizemos na introdução, todos os dias, cada ser humano tem em média mais de 6.000 pensamentos. Que coisa incrível, não é? Mas o que fazer quando os pensamentos são demasiados? Ou quando as emoções são muito intensas? Como é que é possível conseguirmos parar e ancorar durante algum tempo nesses pensamentos e emoções? Ouvimos cada vez mais que uma das soluções para saber parar é praticar mindfulness. E que este tipo de técnica vai solucionar vários dos nossos problemas. Eu, em particular, sabia que isso não era verdade, que o mindfulness era outra coisa, mas não sabia algumas das observações que as convidadas deste episódio disseram sobre esta técnica que dominam de forma muito diferenciada. Falei com a Inês Gaspar e com a Catarina Gaspar. Não é um erro, têm de facto o mesmo apelido e é apenas uma coincidência, não são familiares, pelo menos que saibam. São ambas psicólogas sênior da equipa da RUM e que contam com uma longa experiência na utilização desta atitude, como ambas indicam na sua prática clínica. Sim, uma atitude. Foi o que eu achei mais interessante. O mindfulness para mim sempre foi uma ferramenta, uma técnica, e durante o episódio digo algumas vezes a palavra ferramenta. No entanto, quando ouvi o episódio antes de o editar, gostei muito desta ideia de ser uma atitude. Falámos também sobre alguns dos mitos e dos benefícios que surgem na adoção desta atitude, que não precisa de ser constante, até porque, como concordámos, meio a brincar, meio a sério, durante o episódio, não somos monges budistas e também nós temos as nossas falhas. Outra coisa que discutimos foi a forma como o mindfulness pode ser utilizado por profissionais de psicologia. Isto porque o próximo workshop da Academia RUM será sobre este tema, dedicado em exclusivo a profissionais de saúde. Quiçá no futuro consigamos fazer alguma coisa para todas as pessoas. No final falámos do futuro do mindfulness. Num mundo que tende a ter cada vez mais estímulos, o que será que vai acontecer? Gostei muito de falar com a Catarina e com a Inês e aprendi a ver coisas que já conhecia de forma diferente. E por isso, sem mais delongas, vamos então a este episódio. Inês, Catarina, bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Se calhar vamos começar aqui pela introdução ao tema do que é isto do mindfulness. Talvez não só o que é isto do mindfulness, mas até mesmo qual é a origem, porque é que isto foi criado, e depois passamos a partes mais concretas. Posso começar eu e a Inês vai acrescentando algumas coisas. Pronto, o mindfulness, o termo é antigo, não é? Vem das tradições budistas, mas se eu pudesse resumir assim, mindfulness numa frase é tudo aquilo que nós conseguimos prestar atenção no momento. Se agora nós estivéssemos aqui e eu pedisse, vamos prestar atenção ao nosso dedo mindinho do pé, aos sons que conseguimos ouvir, às cores da nossa volta, portanto, foi trazido com esta intenção de consciência, de treino de atenção, a tudo aquilo que nós conseguimos prestar atenção no momento presente. E ao longo destes anos a psicologia foi trazendo isto, não como uma panaceia, uma cura para tudo, mas uma técnica que traz algum benefício para a terapia, e nós já podemos falar melhor sobre isso, que é treinarmos uma coisa que é oposta àquilo que a nossa mente normalmente está habituada a fazer, que é funcionar em modo piloto automático. Nós muitas vezes fazemos as coisas sem tomar muita consciência que as estamos a fazer, que é uma atividade normal do nosso cérebro, poupa-nos muita energia, e resolve-nos imensos problemas. Nós conseguimos conduzir e falar ao mesmo tempo, conseguimos estar a cozinhar e a mandar uma SMS, ou pensar em vários temas ao mesmo tempo. Portanto, neste modo de resolução de problemas, que é a nossa mente, o piloto automático é útil. No entanto, não é sempre útil quando isso diz respeito, por exemplo, a experiências internas, que não são resolvíveis tão rapidamente. Por exemplo, se eu tiver calor, tiro o casaco, se tiver fome, como, mas se estiver ansiosa, isso não se resolve no imediato, ou tiver um pensamento mais sobre tristeza ou uma preocupação, isso não se resolve no imediato. Então, o que a psicologia fez, foi trazer desta técnica, era trazer este exercício de estarmos com as coisas no momento, sem tentarmos alterar isso, sem querermos modificar logo no imediato. Apenas deixar estar aquilo que é,
no momento presente. E esse treino de atenção permite cognitivamente e cerebralmente nós reagirmos mais conscientemente, não tão automaticamente, e termos uma resposta mais consciente à situação em si. Eu imagino que isso seja cada vez mais difícil, Inês, porque há vários estímulos que nós somos bombardeados atualmente. Cada vez mais difícil fazer isso, ou seja, acho que até há o attention spam, acho que é assim a expressão, não sei como é que se diz em português, que está cada vez a reduzir mais, isso é avaliado, ou seja, as pessoas conseguem estar cada vez menos tempo a prestar atenção num só objeto. Isto precisamente pensa-se por causa de sermos tão estimulados e de haver tanta coisa que nos puxa e que nos agarra e que agarra a nossa atenção, e portanto, e se calhar assim estas técnicas ainda se tornam mais pertinentes hoje em dia, não é? Porque estamos a treinar muito bem o nosso cérebro para se distrair. Logo, depois, quando queremos ficar focados, é muito complicado, não é? E o mindfulness traz isso, traz essa prática de cultivar o estar só no momento ali, sem estar, como a Catarina estava a dizer, sem estar necessariamente a pensar noutras coisas, ou a pensar no futuro, ou a pensar no passado, ou seja, estar nas sensações também. E com esta outra componente de não julgar, ou seja, estar com as coisas como elas são, sem julgar ou sem dizer que é bom ou que é mau. As coisas são apenas aquilo que são, e a ansiedade é apenas aquilo que é, e faz parte da nossa experiência enquanto humanos, ela vai existir, é normal, e eu posso simplesmente estar aqui com isso e aceitar isso. E depois perceber o que é que eu vou fazer com isso, não é? Como é que eu lido, ou o que é que eu tenho, ou se tenho que mudar alguma coisa no meu comportamento, é quase uma pausa, mas sem entrar no modo de querer resolver logo, porque se nós queremos resolver logo, normalmente colocamos a nossa atenção naquilo e ainda fica mais, às vezes a ansiedade até é intensa, e fica mais intensa dessa forma. Estou a pensar, bom, a pergunta que eu tenho então é quase que fazendo de advogado do diabo ou tentando fugir do facto de também ser psicólogo, como é que consigo entender que não ter um juízo de valor sobre o que quer que seja, quer seja uma sensação, quer seja um estado, quer seja uma coisa, o que quer que ela seja, é possível e é positivo. A nossa mente é confrontada sempre com o gosto, não gosto, quero, não quero. Onde é que acontece o passo de isto é positivo para mim? Ser possível é uma questão de treinar. Como é que eu te explico que isso é possível? Catarina, não sei se estás aqui, se consegues me ajudar, mas a ideia ou seja, existe a situação em si, não é? Existe o objeto onde tu estás a prestar atenção, e depois existe uma outra camada, que é a camada do julgamento, de eu gosto, não gosto, ou concordo, não concordo, ou isto é bom, ou isto é mau. Essa camada de julgamento, que é uma camada cognitiva, ou seja, tem a ver com raciocínio, tem a ver com neocórtex, tem a ver com uma concepção mais cognitiva daquela situação, existe e está lá, certo? Ela vai sempre aparecer, de certa forma, não é? Portanto, por defeito, a mente está a avaliar, e está a julgar, e está a dizer se é bom ou se é mau. Mas nós conseguimos dar esse passo atrás e ver a situação só por aquilo que ela é. E muito provavelmente, esta história de estar num estado mindful é uma competência que todos nós temos, muito provavelmente todos nós já passamos por situações destas. Se calhar não nos lembramos, mas é possível. Aliás, antes de termos linguagem, quando éramos mais miúdos, passámos de certeza por estas situações, que não temos memórias, mas passámos de estar só nas sensações e estar só pela situação como a vemos naquele momento, e não estar a julgar se é bom, se é mau. E, portanto, isso é possível de fazer, descer aqui a um nível e não estar logo a julgar a situação. Porque é que isto pode ser benéfico? Porque, de facto, o cérebro é fantástico nessas avaliações, mas ele faz isto de uma forma muito rápida e às vezes até com pouco detalhe, e também muito baseado naquilo que ele aprendeu antes. Ou seja, sei lá, por exemplo, por acaso também dei este exemplo antes, que é, eu moro em Amsterdão, eu já caí de bicicleta. Sempre que eu agora pego na bicicleta e estou a andar de bicicleta, é muito comum eu imaginar-me a cair novamente. Quando eu estou a andar, imagino que estou a cair, que estou a bater com a cabeça não sei onde, ou seja, tenho essa sensação, há um flash e sinto aquilo tudo. Isto acontece porque eu já caí de bicicleta. Se eu não tivesse caído de bicicleta, isto não acontecia. Portanto, é normal que o meu cérebro me esteja a dar estas informações para me ajudar a viver no mundo, porque já percebeu que aquilo é provável que aconteça, porque já aconteceu antes. Portanto, o cérebro está constantemente a dar-me uma série de informações com base em coisas que já aconteceram e que já foram aprendidas. E às vezes isto é muito limitante, não é? Porque, por exemplo, eu caí uma vez de bicicleta, mas foram muitas mais vezes em que eu andei e que não caí. Portanto, ele está muito focado no negativo, a querer proteger-me, e se eu seguir essa via, eu nunca mais pego na bicicleta.
certo? Portanto, é muito focado neste negativo e até certo ponto pode não ser útil. Portanto, às vezes é benéfico, de facto, conseguir-me afastar destes julgamentos e conseguir estar apenas na situação sem julgamento, ou pelo menos ter consciência de que isto está a acontecer e não ir logo no impulso de, ok, não vou, não faço, porque senão limito-me muito, não é? Limito muito a minha vida. Ia também usar a título de exemplo, todos nós temos reações automáticas. Amanhã vou fazer uma apresentação, amanhã vou falar para o público, portanto a minha mente vai criar um cenário de e se isto não corre bem, e se eu não uso as palavras certas, e até posso ficar um bocadinho com algumas sensações físicas associadas. O que o treino do mindfulness faz é eu perceber que aquilo são sensações ou são pensamentos associados àquele contexto e eu não tenho que ficar ali com eles, como se eu estivesse a ver. Há aquele exemplo de os carros a passar, se eu for à janela e vir os carros a passar, passam vários e eu não tenho que ficar focada apenas num deles. A nossa experiência interna acontece muito assim, nenhuma emoção dura para sempre, nenhum pensamento dura para sempre, é não ficar quase fusionados, né, coladinhos a todos os pensamentos e eu ser capaz, ok, amanhã vou ter uma apresentação, o que estou a sentir provavelmente faz parte desta expectativa, desta preocupação sobre se corre bem ou não, mas não é só isso. Não é? Consigo distanciar-me um bocadinho. É como se como a Inês estava a dizer, distanciar-se um bocadinho desta visão que a mente naturalmente cria em relação às coisas. Não? Como fui andar de bicicleta, igual todas as vezes que vou, a minha mente cria uma imagem mental de eu a cair. E eu, ok, isto faz parte, é a minha mente a funcionar. Não significa que vai acontecer agora, não significa que eu não possa nunca mais andar de bicicleta, ou não vá fazer a apresentação, como o exemplo que estava a dizer. É aí que o mindfulness pode ajudar com esta técnica de eu não reagir automaticamente às coisas, não ficar colado a elas, afastar-me um bocadinho e perceber que aquilo tem um contexto e tem um sentido. E eu, às vezes não tenho que fazer propriamente nada, só notar que aquilo está ali, já por si só ajuda bastante. De forma mais automática, isto não devia estar aqui. Eu não estou bem porque isto não devia estar aqui, portanto alguma coisa está a correr mal. Eu tenho que resolver isto imediatamente, porque nós aprendemos essa regra, que é evitar ao máximo todo o sofrimento. E nem todo o sofrimento é imediatamente evitável. E às vezes, em cima disto, vem outra camada muito interessante que acontece nos humanos, que são pensamentos autorreferenciais, ou seja, sobre mim mesma, não é? Sobre o self. Portanto, eu estou a ter esta ansiedade, o que é que se passa? Isto não devia estar aqui, eu não sou normal, o que é que há de errado comigo? As outras pessoas não pensam isto, há alguma coisa de errado comigo, ou sou, não sei, sou mais fraco, ou sou mais emocional, ou sou isto, ou sou aquilo, e depois torno-me aquela coisa, não é? E sou assim, e isto não muda porque eu sou assim, e sou sempre assim, e entretanto, enfim, posso entrar aqui num loop de me sentir bastante mal e bastante sozinha e com vergonha e sem esperança nenhuma porque vou ser sempre assim. Portanto, depois a mente humana ainda tem esta outra camada muito autorreferencial e de nós tentarmos encaixar em caixas, não é? E de nos tentarmos definir, sendo que os seres humanos não são definidos desta forma, ou seja, uma pessoa não é uma palavra, não é? Isto não é assim tão limitativo. E as pessoas têm comportamentos diferentes, em contextos diferentes, mas não são só uma coisa ou outra. Bem, aqui eu escrevi já imensas coisas. Gostei imenso desta tua frase final, Catarina, do nem todo o sofrimento é evitável. Acho que é uma frase muito forte. E estava a pensar na ligação que estavam a fazer com os enviesamentos cognitivos, com o processo de tomada de decisão, a parte de o cérebro tentar rapidamente resolver um problema, o facto do cérebro ficar mais ligado a experiências negativas do que a experiências positivas, então dá um maior peso e acontece aquilo que a Inês estava a dizer com o exemplo da bicicleta. E, entretanto, fico a pensar se esta nova forma, não sei se nova é a palavra certa, mas esta forma de viver vai fazer com que no futuro este processo em que estamos a chamar mindfulness e este benefício que nós conseguimos identificar e conseguimos verificar, será que no futuro isto vai continuar a acontecer? Deixem-me contextualizar. Eu ontem estava a ver um vídeo pequeno do Gabor Maté. E nesse vídeo há ali uma parte em que ele está a falar com uma cliente, imagino que seja cliente dele, e está a dar-lhe uma perspectiva diferente daquela que ela tem ou tinha sobre a depressão que ela teve.
E eu parece-me que esse pode não ser o momento de mindfulness, mas é um momento de clarividência. E no outro dia estava a falar com a Sofia, que é a nossa colega também na RUM, e estava a dizer-me que uma das coisas que me parece que está a ser mais colocada em causa atualmente é o timing terapêutico. E aqui nem sequer trago exemplos de tenho clientes que querem as coisas muito depressa ou há uma urgência em resolver. Claro que isso acontece e todos nós estamos a sofrer do mesmo porque todos nós queremos resolver as coisas o mais depressa possível. À parte disso, eu sinto que o timing do processo terapêutico está a ser colocado em causa todos os dias. E até que ponto é que este tipo de estratégia é uma forma de mostrar às pessoas que o timing num processo terapêutico, onde quer que seja, porque as pessoas não precisam de implementar uma estratégia como o mindfulness só porque estão num processo terapêutico. Então, até que ponto é que uma estratégia como esta vai trazer esse insight sobre timing? Isto é, quanto tempo é que eu me permito ficar triste, por exemplo? Quanto tempo é que eu me permito ficar ansioso? Quanto tempo é que eu me permito? Quanto tempo é que eu me permito a pensar em quanto tempo eu me permito a fazer o que quer que seja? Porque também há esta, não é? Que é o dentro da própria camada. Uhum. E não raras vezes, eu, por exemplo, utilizo o mindfulness para isso, para me dar esse zoom out, para me dar essa clarividência. Mas sinto que é algo que está a ser cada vez mais colocado em risco. Eu acho que é uma questão interessante, porque eu não sei se ponho o mindfulness em questão de tempo. Eu acho que tem a ver mais com o propósito com que faço as coisas, e naquilo que estou disposta a fazer no momento, não é? Porque às vezes o mindfulness não é não o vejo como uma cura ou uma rigidez, antes pelo contrário, acho que me permite ser mais flexível até de aceitar que agora me apetece estar com determinada emoção ou ter a mesma capacidade de que agora não me apetecia nada falar sobre isto hoje na consulta. E isso, por um lado, e quando eu escolho não fazer alguma coisa, não estou sempre numa estratégia de evitamento. Não é? Todos nós fazemos. Eu posso estar com uma preocupação ou um dia difícil e aceitar, ok, estou triste, estou super preocupada, isso está-me a angustiar, mas eu agora não vou debruçar-me sobre isso porque vou dar uma consulta ou vou ao cinema ou etc. E esta flexibilidade de me permitir ou não tem a ver propriamente a ver com tempo. Acho que é com o espaço que existe entre cada evento privado poder acontecer, independentemente de há quanto tempo é que eu estou com a minha tristeza ou quanto tempo é que me permito estar aqui. Obviamente, que quando se treina, em contexto de consulta, é importante nós darmos isso, olha, vamos só fazer aqui este exercício durante 2 minutos, como é que seria estar, ou como é que é estar com isto. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, o treino disto é permitir-nos também esta flexibilidade, que eu posso escolher, isto não é, ok, agora cada vez que aparece uma emoção negativa eu tenho que estar com ela e estar com tudo o que ela me diz, porque há dias e momentos, e há essa consciência, sem crítica e sem julgamento, que é treinada, não é só o tempo com que eu estou com as coisas, também é o propósito e a intenção. Eu escolho propositadamente agora escolher esta ação ou outra, mas que eu escolho conscientemente, porque o não também é uma escolha consciente, assim como o sim, eu estar ou não estar é uma escolha consciente. Não vejo, não sei se me fiz explicar e se respondi à tua pergunta, porque não vejo isso propriamente como tempo, ou se isso influencia o timing terapêutico, mas acho que é mais a postura em relação ao tempo. Sim, responde e acrescenta. Consigo concordar contigo. Não será só tempo, será espaço, será atitude. Sim, há uma expressão que eu ouvi, ou que gosto, não é uma expressão, mas esta ideia de, imaginem, se eu escrever tudo seguido, sem espaço entre as palavras, eu não percebo as coisas, não entendo, não é? Não consigo separar. Portanto, o espaço que existe entre as coisas é importante. E acho que o que permite o mindfulness é criar este espaço. Se não houvesse um espaço de vazio ou de tempo, ou até há esta ideia muito, é muito oriental, isto de se não houvesse duas paredes não havia uma sala. Não é? Há um espaço vazio entre as coisas, nós no espaço também, ou nós nos nossos pensamentos. Eu acho que o microsegundo que o mindfulness ajuda é perceber
que há um espaço entre as coisas, que eu não tenho que reagir de imediato, ou que eu lá por ter tido um pensamento menos crítico, ou ter-me vindo uma imagem menos positiva, como a Inês estava a dizer, pronto, já sou isto, já não vale nada, já não sou suficiente, já não vale a pena, não é? E as coisas não são dicotómicas, não é? Seriam assim mais, por um ponto de vista mais dialético. A questão da intenção, não é? O que é que está por trás de determinada escolha ou determinado comportamento? Porque pode ser um comportamento de autocuidado, eu não estar com determinada emoção agora, não é? Por isso é que nós também, por exemplo, quando temos em terapia até questões mais traumáticas ou quando as emoções são muito duras e que a pessoa se sente overwhelmed, não é? Sobrevada, aquilo é demasiado. Temos que ir com calma, ou seja, não queremos que a pessoa fique outra vez traumatizada com a emoção, portanto tem que se ir aos pouquinhos e isso é respeitado, não é? Se é demasiado, se a pessoa está completamente em pânico, não vamos para lá, não é? Temos que arranjar outra forma de ajudar a pessoa a sentir-se segura nesse processo, senão não vale a pena. E portanto aí é um comportamento de autocuidado ou do cuidado do terapeuta em relação ao paciente de, ok, não vamos para aí agora, temos outras coisas para fazer antes, não é? Temos que preparar o terreno antes. Portanto, essa intenção é muito interessante, e acho que faz todo o sentido. E às vezes o mesmo connosco, não é? Às vezes também não conseguimos ou não temos. E a verdade é que nós não somos monges budistas, ou seja, o nosso dia não é estar sentados, pernas cruzadas a meditar. Pronto, não temos outras coisas para fazer. E se temos outras coisas para fazer, às vezes não podemos estar perdidos nas nossas emoções, não é? Temos que ser funcionais, temos que olhar para fora, temos que, enfim, resolver uma série de assuntos. Portanto, aí estar focado noutras situações, não é? Ou até funcionar em piloto automático pode ser mais útil. Portanto, é um bocado também perceber o que é mais útil, o que é que ajuda mais, onde é que eu me vou focar e arranjar algum tipo de balanço, não é? Óbvio que se eu estiver sempre a evitar uma determinada emoção, ok, normalmente isto traz problemas, mas se eu evitar um pouco e depois eventualmente der um bocado de espaço, isto é mais saudável, não é? Conhece todas as coisas que fazemos na RUM em www.rum.solutions. E para saber mais sobre a Academia RUM, basta clicar nessa aba e descobrir como apoiar este podcast e partilhar o mesmo com outras pessoas. Aí então estamos talvez também a trazer um outro conceito, que é o conceito da consciência, não é? Uhum. Mais consciente eu estiver do que está a acontecer, lá está, quanto mais presente, como vocês estavam a dizer no princípio, maior visão vou ter sobre as decisões que estou a tomar e melhor capacidade sobre gerir as decisões ou sobre identificar as decisões que estou a tomar. Quer sejam deixar-me estar em piloto automático, quer seja vou parar agora durante um pouco para estar a conviver com o que está a acontecer. Pegando aqui nisto tu disseste dos monges budistas, quando às vezes falo sobre praticar mindfulness ou experimentar mindfulness, ou até mesmo só respiração diafragmática, as pessoas dizem, Francisco, mas eu não consigo estar meia hora só a respirar. E eu costumo brincar e dizer, ainda bem, porque nós não estamos aqui a treinar para sermos monges budistas. Vocês, tendo mais experiência na utilização deste tipo de ferramentas, sentem que as pessoas já conhecem mais este tipo de ferramentas ou ainda não conhecem, ainda há muitos mitos? Por exemplo, nós depois mais à frente falamos um bocadinho sobre o workshop que vocês criaram para a utilização de mindfulness na prática da psicologia, ou por psicólogos e psicólogas. E um dos temas é aqui a parte dos mitos, mas assim, de forma breve, ainda existem mitos que vocês reconhecem? Claramente, até porque também o mindfulness também foi ganhando aqui espaço e lobby e tornou-se um bocadinho moda, não é? Mas na verdade nós nem temos vida para ser todos monges budistas, como a Inês estava a dizer. Mas há muitos mitos, sobretudo aquele que é associado a que, ok, vou praticar mindfulness que é para ficar relaxado e não ter ansiedade. É assim talvez o mais clássico deles todos, que é logo um entrave, não é? Porque nós temos que explicar que vamos fazer isto, seja em grupo, seja na terapia individual, não é para não ter ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção útil, muito útil, que garante a nossa sobrevivência. É só criar ou treinar outra forma do nosso cérebro estar, que não seja criticar ou tentar resolver, ou achar que eu, por ter determinada sensação física, não sou um incapaz, porque às vezes o que é treinável é estas camadas que a Inês estava a falar há bocado, muito cognitivas, que têm a ver com nossas ruminações, com a nossa crítica, sobre
aquilo que sentimos, nós criticamos. Eu não devia sentir ansiedade, não devia sentir tristeza. Portanto, as pessoas acham que às vezes o mindfulness é para tirar isso, e não é para tirar isso. É só, por um lado, é perceber que faz parte da nossa existência termos emoções e pensamentos, é aquilo que a nossa mente faz, é pensar e sentir, assim como o nosso coração, não é? O nosso sistema circulatório manda sangue para o resto do corpo todo, ninguém discute porque é que o sangue vai por aurícula ou ventrículo. Portanto, nós também não temos de estar aqui a discutir porque temos este pensamento ou não, os enviesamentos também são assim, e que não é para não sentir, antes pelo contrário, é só para tomar consciência. Acho que a consciência aqui é uma palavra muito, muito poderosa, não é para deixar, não é para deixar de sentir, não é para evitar, não é muito menos para passar a ter só pensamentos positivos e só nos pensarmos em coisas boas, é aceitar que às vezes, ou muitas vezes na nossa vida, acontecem espaços de tempo, onde isto acontece e não têm que ser necessariamente maus ou prejudiciais para nós. Óbvio, não estou a falar, estou aqui só a referir-me a estados leves, moderados, não é? Coisas graves e que as pessoas têm sintomas em mais intensidade e frequência e duração, não é? E aí ajuda-se também de outra maneira. O mindfulness também pode servir quase como uma questão de grounding, mas é adaptado, não é? Nós não servimos isto como, olha, temos no menu. Está aqui o mindfulness, porque vamos salvar. Não, é um pontinho da terapia. Mas principalmente acho que o mito que me lembro mais assim em consulta é este, e como estavas a dizer, ok, não consigo estar 30 minutos atentos à respiração. Isso eu não consigo, isso não é para mim. Isso não faz parte de mim. E às vezes nós também temos que desmistificar isso. Também não consigo, não é? Ninguém está preparado para estar uma hora atenta só à respiração. A minha mente vai devagar, muitas vezes. E o interessante disto é o que é diferente, nós provavelmente já nos aconteceu aqui todos, que é fazemos um exercício e a pessoa, não, isto não correu muito mal, porque eu não consegui tomar atenção. E o intuito, o propósito é esse, é notar que a minha mente vai muitas vezes para outras coisas que nada tem a ver, e a minha intenção é, ok, a minha mente foi, eu trago-a de volta, quer seja para a respiração, para o corpo ou para outra coisa qualquer. E isso é que é uma forma diferente de estar, porque nós levamos tudo muito rígido. Ok, agora tenho que fechar os olhos, sentar-me numa posição de lótus e meditar durante uma hora sem mente vazia, sem pensar em nada. Se eu relaxar ou conseguir estar assim num estado mais zen, isso é uma consequência. Ou me deixar dormir é uma consequência, não é a intenção do mindfulness. Ficar sem pensar, como se isso Sim. fosse possível. Sim, é a mesma coisa, às vezes respondo, ok, se consegue que o seu coração não passe de uma aurícula para o ventrículo, consegue fazer isso? Consegue que os pulmões não respirem? Não é? Ou outra coisa qualquer, a nossa mente o que faz é isso, é pensar. Pensamos várias coisas, umas mais conscientes, outras mais automáticas, outras que nada têm a ver no assunto, não é? Às vezes temos por as pessoas, nós estamos nesta conversa, se calhar já, a qualquer um de nós já pensámos noutras coisas que não têm a ver com este tema. Sem dúvida, sem dúvida. E está tudo certo, não é? E há este espaço de aceitar que é o que a minha mente faz. Há uns que são mais chatinhos, se podemos chamar assim, e esse envolve um bocadinho mais estranho. E por isso é que as pessoas também estão na terapia para aprender a lidar com eles. E tem a ver com áreas profissionais. Isto fazendo aqui também um bocadinho, ir afunilando para o tema do workshop. Tem a ver com áreas profissionais, isto é, pode-se utilizar em qualquer área, há áreas que é mais necessário, há áreas que é mais difícil. Qual é que é a vossa visão? Eu acho que se pode utilizar em qualquer área, não é? Porque isto tem a ver com o funcionamento da mente humana, que não depende das áreas profissionais. Portanto, a mente é igual a todas as mentes e isso é uma aprendizagem muito, muito interessante. E é outra coisa que também aparece nas terapias, não é? Normalmente as nossas pessoas, os nossos clientes acham que nós temos uma mente diferente da deles e não temos. É mesmo, tá tudo igual, tudo acontece da mesma forma, não é? Em termos de função, está tudo a acontecer da mesma forma. Portanto, a mente é muito semelhante e isto é uma forma, o mindfulness é uma forma de lidar com o sofrimento e de lidar com estes objetos que aparecem na mente e que vem precisamente disto que já temos estado a falar, não é? Que às vezes o lutar ou tentar eliminar não ajuda. Portanto, vamos tentar ter uma abordagem diferente.
Eu, na minha experiência, não consigo distinguir isso de pessoas que conseguem ou que estão mais abertas a meditar e a experimentar meditar do que outras. Eu trabalho é com várias culturas, não é? Porque eu estou em Amsterdã, eu trabalho com pessoas de várias culturas e sei que há pessoas aqui que tudo o que é emoções é tudo mais racional. Ou seja, são emoções muito racionais, não é? É tudo muito cognitivo e, portanto, às vezes só o parar para estar com as emoções ou estar no corpo, às vezes é um pouco estranho. Mas as pessoas também vão aderindo mesmo assim e eu sinto, pelo menos aqui, acho que também será um bocadinho diferente aqui em Portugal, porque aqui há imensos sítios de yoga, isto está super na moda, ainda mais se calhar do que em Portugal, portanto as pessoas, todas elas têm alguma ideia do que é, não é? E já ouviram falar ou já praticaram alguma coisa, mas também lá está, com os seus, com essas confusas em algumas coisas ou que acham que é para não pensar ou algo do género, isso depois tem que ser um bocado desmistificado durante as consultas, mas não noto uma diferença nas áreas. Ou noto, pronto, mais nas culturas e se calhar também o pessoal mais de áreas informáticas também um bocadinho normalmente mais desligadas das emoções, mas não sei se posso generalizar, não sei se tenho pessoas suficientes para generalizar isto. Acho que, da minha experiência, ah, adolescentes ou crianças são mais fáceis porque têm menos filtros sociais, portanto, conseguem ter esta capacidade, talvez de um momento principiante ou de uma abertura. Em termos da população de adultos, talvez não há diferença na dificuldade, há nesta resistência a isto, provavelmente os líderes, as chefias, por uma questão de tenho que manter uma postura, ou não posso mostrar vulnerabilidade, não posso, ou de alguma autoridade, às vezes são mais difíceis permitirem-se estar neste registro. Vá. Eu tenho alguma experiência com profissionais de saúde, porque faço parte do grupo da psicologia do trabalho, portanto, e às vezes quando dou formação onde isto é um tema, normalmente os chefes ou os líderes são assim os que são mais resistentes a isto. Porque em grupo depois também é difícil assumir que eu também tenho medo, eu também sinto coisas, eu também tenho esse pensamento que às vezes não sou, tá? Só assumir perante um grupo que eu sou chefe e às vezes também tenho dificuldade em assumir que sou capaz ou que a minha mente me está a dizer não prestas para nada ou não é suficiente, isso às vezes é difícil, mas tem mais a ver com esta postura, né, cultural que nós temos em relação às filhas. Mas pronto, também não tenho regra, não sei se há, não consigo dizer melhor que isto. Da minha experiência, não há quantificável se é mais fácil para uns do que para outros, é só esta a experiência. E na psicologia, afunilando mais um bocadinho, como é que os profissionais de psicologia, percebem que retiram valor de ferramentas como o mindfulness, dois, como é que é possível darem-se conta que podem precisar ou que podem beneficiar de... Estou a pensar na resposta. É porque Ah, nós estamos enviesados, não é? Isto é, sim. eu quando falámos a primeira vez deste curso, a primeira coisa que pensei foi, excelente, isto é algo que vai ser feito por pessoas que sabem mesmo o que estão a fazer, e aqui nem sequer vou entrar no quem faz bem, quem não faz. Eu acho que é importante as pessoas perceberem se quem está a fazer este tipo de coisas é certificado, se tem experiência, e depois eventualmente retirarem as suas ilações. E eu gosto de acreditar que o mercado também se encarrega de eliminar, um bocadinho à la Darwin, o mercado há de se encarregar de eliminar quem não está a fazer as coisas bem feitas, com o risco de haver algum dano para quem faça coisas com pessoas que não sabem bem o que estão a fazer. Mas não é esse o tema. Mas quando falámos sobre o workshop, eu pensei rapidamente, pá, excelente, pessoas que sabem o que estão a fazer, isto vai ser ótimo para ter aqui uma opção, ou mais uma opção, não sendo a única, mas mais uma opção para o público. E depois é que eu percebi que a vossa ideia era para profissionais de psicologia. E não foi direta a minha ligação. Eu nunca tinha pensado nisto para a implementação na minha prática enquanto psicólogo. E atenção, não que não fosse algo que eu já fizesse, isto é, aprende-se mais também com um workshop destes, como é óbvio, mas
às vezes, e tu estavas, Catarina, a dizer, claro que nós estamos aqui 3 pessoas e estamos a falar sobre um determinado tema e eventualmente já nos passaram coisas pela cabeça. E eu já disse isto até em sessão com clientes meus, que a própria respiração diafragmática, eu às vezes, como qualquer pessoa, estou em sessão, estou focado na pessoa, no que a pessoa está a dizer, e de repente vem-me um chimpanzé ou esquilinho atrás da orelha e diz, pagaste a conta da luz. Exato. Oh diabo! Quando isto começou a acontecer, a primeira vez que aconteceu, eu fiquei super desorganizado e perdi metade da ação. Era uma ação que estava a ser super difícil para a pessoa e para mim, estar a acolher toda aquela emoção, e de repente fiquei super desorganizado. Entretanto, comecei só a respirar, aí é uma coisa que não se sente, não se nota, uma implementação super rápida, mas a minha ligação não foi direta. E eu nunca tinha ouvido um workshop destes para mindfulness para utilizar enquanto psicólogo. Eu já tinha feito um há bastante tempo atrás, 2014, se calhar, foi quando eu acabei o curso, e fiquei um bocadinho desiludida porque era só mindfulness. Ou seja, eles só aceitaram psicólogos, mas na verdade era um workshop de mindfulness, que eu já tinha um pouco essa informação, é sempre bom recuperar informação e relembrar, certo? Mas eu estava com uma expectativa um bocadinho mais à frente, né? Um bocadinho diferente de, ok, então como é que eu, como psicóloga, ainda por cima eu estava a começar a minha prática clínica, não é? Como é que eu, como psicóloga, posso usar esta a técnica que já tenho treinado e praticado um bocado, para me ajudar a lidar com as coisas e com a minha mente em terapia, porque a minha mente também funciona, como temos estado a falar, quando eu estou em terapia. E isso não foi a verdade, e foi uma coisa que me ficou assim sempre, pronto, assim atrás da orelha. Portanto, acho que a ideia surgiu um bocadinho daí também, não é? E de facto é muito pertinente, porque há consultas que são difíceis, há situações que são difíceis que surgem, e como é óbvio, nós também temos um cérebro e também temos um sistema nervoso central, e aquilo também tem impacto em nós, não é? E como é que nós lidamos com isso? Nós não estamos friamente em frente à pessoa, portanto isto também nos impacta e também traz as nossas coisas, ou seja, aqueles pensamentos todos também críticos, ou que não estamos a fazer bem o trabalho, ou que, sei lá, que expliquei mal, ou a pessoa não percebeu porque eu não consegui explicar, ou não estou a conseguir criar empatia com a pessoa, enfim, seja que pensamentos forem, eles surgem às vezes, e a terapia não é. Quer dizer, estamos a lidar com mentes humanas, que é algo super complexo e que tem imensas variáveis e que não há uma forma certa de fazer terapia, não é? Existem várias formas que podemos fazer, a resposta não é assim tão clara. Portanto, e nós temos que constantemente estar a tomar decisões no processo terapêutico também, não é? E claro, podemos preparar antes, mas às vezes chegamos lá e a coisa sai completamente ao lado, ou a pessoa reage, ou a pessoa diz que não quer fazer aquilo, ou não consigo meditar, ou seja o que for, não é? E depois, o que é que a gente faz? Portanto, temos de estar constantemente a reagir a estas situações e, portanto, a nossa mente está constantemente a criar, sim, com pensamentos e com emoções também, e nesse sentido, para mim, e na minha experiência, o mindfulness de facto ajuda-me. E às vezes, e acho que a Catarina também partilhou isto antes, não aqui no podcast, mas noutras situações e noutras conversas com ela, que às vezes nós sentimos a emoção e fazemos a meditação também com a pessoa, de ok, está tudo, a emoção é bastante intensa, não é? E eu também sinto, vamos os dois meditar para ver se conseguimos estar com isto de uma forma diferente, não é? E aceitando também e percebendo qual é o próximo passo. E é constantemente um processo de descoberta, nós não temos as coisas tão delineadas ou não sabemos exatamente qual é o passo a seguir. Podemos saber a direção, que já é muito bom, não é? E às vezes não sabemos, e que também cria algum stress, mas o saber a direção é bom, mas como lá chegamos, temos de estar constantemente a inventar, não é? E às vezes os psicólogos têm que ser muito criativos, em terapia também, não é? Que há coisas que não funcionam e eu tenho que arranjar outra forma. Portanto, sim, portanto, acho que para mim o mindfulness é muito útil nesse processo todo. Qual é que é o maior desafio para os psicólogos na implementação deste tipo de ferramentas, Catarina? E sim, eu vejo o mindfulness, acho que acrescenta aqui uma postura um bocadinho diferente daquela que às vezes pode ser vista, que é do psicólogo o expert, ele diz o que é para fazer e a pessoa reproduz porque eu é que sei o que é que é bom e o que é que cura.
E aqui, e já respondendo à tua pergunta, mas só pegando aqui um bocadinho no que a Inês disse, isto traz-me a mim algum alívio no sentido em que eu também me permito estar com as minhas coisas em consulta. Portanto, também me permito estar quando aquela pessoa me causa alguma emoção ou eu fico ativada com o que a pessoa está a dizer, e o mindfulness eu posso notar isso ou dizer à pessoa, não é? Ou responder à pessoa, ou colocarmos eu e a pessoa no momento, não é? Repararmos como, por exemplo, já reparou que cada vez que fala nesse assunto, o tom de voz aumenta, ou quando chegamos a esta fase fica mais tensa, ou eu estou a sentir alguma tensão, ou quando me falas sobre isto, por exemplo. E o desafio é este, é nós também permitirmos perceber que nós somos mentes interdependentes uns dos outros. Portanto, o dueto está à nossa frente, é dependente da nossa e nós da dele. Não é? Na opinião, na relação terapêutica, não é? Eu tenho que permitir à pessoa que também, a pessoa confia em mim, no meu trabalho, na nossa relação, naquilo que eu digo. Eu também confio e aceito que é difícil para a pessoa fazer o trabalho de casa, não é? Ou que é complicado, e às vezes, e acho que o desafio é esse, é nós tornarmos a consulta ou a nossa terapia o mais verdadeiro possível, porque eu vejo as consultas como quase uma sala experimental a isto tudo. Eu tenho que experimentar estar numa postura que normalmente não estou lá fora, que tem que ser treinada, que nem tudo é, por exemplo, estou-me a lembrar de um exemplo, que é, olha, não fiz o trabalho de casa, vai ralhar-se comigo. E eu respondo, mas eu não sou agente, eu não sou agente de polícia, eu não vou pôr de castigo. Não é? Que é isto, é quando eu não faço uma coisa que é expectável, vou levar ralheta, ou já me estou a castigar porque não fiz. Não, então vamos perceber, não fez, se calhar há razões para isso, se calhar é difícil estar com isto, a nossa mente entra em piloto automático. Não é? Há outras coisas, quando a gente sai da consulta, nós não. Há outras coisas tantas a fazer. Nós não nos lembramos, só voltamos a ter consulta para a semana ou daqui a 15 dias. Nós temos de tornar. Só esta prática de eu perceber, ok, eu não fiz, mas sei porque não fiz, aceito que não. Mas ao mesmo tempo haver compromisso, que eu sei que é importante fazer, coloca-me a mim e à pessoa numa relação quase simbiótica e de uma interdependência, mas que ajuda, não é? Na relação terapêutica a melhorarmos os dois. E o mindfulness, sobretudo, ajuda e a mim alivia-me bastante nos meus macaquinhos, quando acho que não disse como devia, ou não correu tão bem, ou já dei um número de consultas muito elevado, que a última pessoa já fica difícil para mim manter a atenção. E o mindfulness permite-me eu notar que estou cansada, por exemplo, ou que não consigo estar a dar a atenção que a pessoa devia, e devolver isso sem julgamento e sem crítica, e dizer, olha, se calhar podíamos avançar hoje, mas eu também estou demasiado cansada, se calhar também já não conseguimos acompanhar aqui o raciocínio uma da outra, vamos ver dentro daquilo que tínhamos planeado para a consulta, o que é possível fazer. Não é? Quando a Inês estava a dizer temos que ser criativos e inventar, nós preparamos as coisas. Às vezes temos é que tomar decisões no momento. E, como estávamos a dizer, o mindfulness, quanto mais consciente tivermos, mais decisões conscientes tomamos. E para não irmos para casa dizer, bolas, foi uma porcaria, desculpa a expressão, de uma sessão que eu não fiz nada, porque também me senti que não devia dizer que não estava no meu melhor estado. E não é isso e acho que o mindfulness traz esse lado verdadeiro e genuíno à consulta das pessoas, para as pessoas viverem de forma genuína e poderem dizer. Porque da mesma forma que assumem que nós, psicólogos, não sofremos, não temos ansiedade, assumem que nós lidamos também bem com tudo. E se a outra pessoa não está a conseguir é por minha culpa. Ou se não estou a conseguir é porque eu não consigo, porque a doutora é que diz é o que está certo. Não, nós não somos assim todos os dias. É impossível. E acho que o mindfulness traz esse lado, a mim pessoalmente alivia-me bastante e conecta-me sei que posso dizer, porque na minha relação há muito isso, que o mindfulness não está só nos 5 ou 10 minutos ou 3 minutos que estamos na respiração, está no estarmos de facto no que está a acontecer. Não é? Se eu estiver distraída numa consulta, porque já estou muito cansada, porque já é a 10ª consulta do dia, seja o que for, eu dizer, olha, podemos só parar, pode repetir, fiquei desatenta agora, estou a sentir aqui um cansaço, vamos reorganizar, e isso ajuda a nós e à pessoa, porque a pessoa também precisa de sentir que nós temos exatamente a mesma mente do que ela.
Estava a pensar, é nutrir a relação, ou, aliás, nutrir uma relação de honestidade com o outro, mas acima de tudo connosco, não é? Sim, é porque só pode, para mim só pode haver, sermos terapeutas assim, não faz sentido de outra maneira. Eu posso ler, saber muito do modelo, saber muito como é que se faz, o que é seguir e ter tudo planeado, e é importantíssimo, atenção, mas a relação, né? Nós somos uma profissão que depende muito da relação. Se eu não estiver bem com a minha própria relação, também não sou bom terapeuta. Porque o mindfulness é uma coisa muito experimental. Eu não posso, ao contrário, se calhar, de outros modelos, se eu não experimentar, é como se eu estivesse a vender uma coisa e não soubesse que produto é que estou a vender. Estou a vender, entre aspas, um falso produto. Nunca o experimentei. Tenho que o experimentar, tenho que saber como é que eu me sinto a fazer aquilo, para eu poder dizer genuinamente que, sim, olha, esse exercício também é muito difícil para mim. Ou essa prática formal também me custa fazer, não é? Porque eu já, não é? Há práticas mais difíceis para mim realizar. Realizo-as. Sim, não são as minhas preferidas. Não. E portanto eu tenho que treinar isto para identificar no outro também. E identificarmos quando nós próprios precisamos de ajuda, que também é uma coisa muito importante. E que às vezes temos dificuldade em assumir. Ficamos sempre assim, quase num espaço vazio. Sabemos todos dizer isto, precisamos de ajuda, mas na realidade, o que é um sinal meu que, ok, eu preciso mesmo de ajuda, preciso de ir à terapia, por exemplo, não é? Ou que preciso de uma pausa, ou isto se calhar quer dizer alguma coisa. Vou levar ao grupo de intervisão, ou supervisão, ou seja. Tenho uma última pergunta antes de fecharmos. O que é que vai acontecer daqui a 10 anos ou 15 anos? Qual é que é o futuro do mindfulness? Ok, estamos a partir do pressuposto que a evolução da sociedade vamos ter ainda mais estímulos, não é? Sim, ou seja, eles vão aumentando, ou têm vindo a aumentar, portanto, sim. Por defeito, a mente funciona em piloto automático, portanto, é o modo defeito de funcionamento da mente. Ela está nesse piloto automático, ou seja, constantemente a divagar, a fazer coisas com o corpo de forma mecânica e estamos a pensar noutras coisas. Se nós não prestamos atenção a isso e não cultivamos este estado mindful, então ela por defeito está neste piloto automático. Se estamos num contexto ou numa sociedade que ainda estimula mais isso, ainda vamos estar mais em piloto automático, ou seja, a sensação que dá é que o mindfulness vai ser cada vez mais preciso. E aqui o mindfulness simplesmente com esta técnica, esta forma de estar focada a fazer uma coisa de cada vez, não é? Estar só ali a fazer uma coisa de cada vez. Há muita gente que deve fazer isto e que nem que sabe o que é o mindfulness, portanto é apenas uma técnica super também humana, não é? E que existe, é uma capacidade humana que existe e que todos nós temos, mas acho que isso vai ser cada vez mais preciso e já há cada vez, bem, não sei se há cada vez mais pessoas, mas acho que se ouve também mais falar desta necessidade das pessoas de, por exemplo, terem um telefone com menos aplicações ou tudo muito mais minimalista ou fazerem coisas uma de cada vez. Nós vemos isso também, não é? Às vezes também nos aparecem pessoas, até em casos de burnout, que estão aquela história do multitasking, não é? Que também teve muito na moda, não sei se ainda está, acho que está um bocadinho menos, porque de facto a mente não funciona muito bem, ou seja, o que acontece é que está sempre a saltar de uma tarefa para outra, não é? Sempre a saltar, ou seja, mais divagação, mais piloto automático, e eu acho que cada vez mais eu vejo pessoas mais conscientes disso e que percebem da importância de, ok, estou agora a fazer esta tarefa, e durante esta hora vou fazer esta tarefa e depois vou parar e depois vou tentar fazer outra coisa. Não, às vezes não se consegue, não é? E há um telefonema e interrompe-se, etc. Mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes da necessidade disto, porque percebem que o multitasking e o estar constantemente acelerado e a saltar de estímulo para estímulo é complicado, não é? E que nos deixa também às vezes uma sensação de vazio, porque ficamos desconectados de tudo. Estamos só a voar para todo lado, mas muito desconectados de nós mesmos, pouco enraizados, pouco no corpo. E muito desconectado dos outros também. E essa sensação não é muito boa. Essa sensação de estarmos vazios, de estarmos desconectados. Portanto, eu acho que o mindfulness vai ser cada vez mais necessário e espero que para lá caminharemos. E se calhar por isso é que o mindfulness está tão na moda hoje em dia, não é? Eu acho que vai ter os seus desafios, sobretudo pelo avanço da tecnologia. Estava a dar o exemplo da realidade virtual, por exemplo, que acho que é aqui um desafio, para mim, é estar em situações de realidade virtual
e eu não sei, pode ter as suas vantagens ou desvantagens, mas o que eu estava a dizer era que ia responder a isto de uma forma muito, muito mindful, não é? Que é nós não sabemos, nós prevermos o futuro ou queremos termos essa capacidade, é sempre uma coisa muito do piloto automático, mas eu de facto não sei, não consigo saber, nem prever, sei o que temos agora para fazer, as ferramentas que temos são essas. Acho que o que importa aqui é estarmos nesta abertura à experiência, não é? O que é que isto nos faz sentir? Sem crítica e sem julgamento. Isto não é uma panaceia, não vai resolver o mundo, nem a paz, nem a guerra. É uma estratégia. Provavelmente vão surgir outras, os estudos também vão dizer, não é? O que é que vai sendo eficaz ou não. E acho que estarmos abertos a essa experiência é aquilo que nos faz manter aqui, com curiosidade, com tolerância, com abertura, para ir percebendo o que estas coisas vão fazendo ou vamos sentindo necessidade de as fazer. Acho que é mais ou menos essa, completando aquilo que a Inês disse. Tiraste-me o tapete com essa resposta, mas gostei muito. Estou cá para Às, isso. às vezes é preciso. Não, tiraste mesmo o tapete. Acho que é uma excelente forma de terminarmos e deixar também aqui o mote para o tema do mindfulness. Desta vez só para, bem, não é só para psicólogos, mas especificamente para profissionais da área da saúde, com alguma ligação mais próxima à psicologia, sendo a nossa área, e quiçá no futuro fazer algo para não psicólogos, para os nossos clientes que assim queiram também utilizar mais e melhor estas ferramentas. Agradecer-vos, Catarina e Inês. Obrigado por esta conversa. Obrigada. Obrigada. Este episódio foi editado pela equipa da RUM. A sonoplastia é do incrível Hugo Mariani e a revisão dos textos é da Carolina Oliveira Borges. Se tiverem temas que gostassem de explorar com a nossa equipa ou de nos sugerir, enviem-nos um e-mail para academia@rum.solutions. Até breve e bons insights!